Você que trouxe a sua Bíblia, abra ela no livro de Gênesis, capítulo 12. 12 não, 13. Dá nem para perder, né, gente? Dá nem para errar o livro de Gênesis, né? É o primeiro livro da Bíblia. Se você não trouxe, você lê comigo. Eu vou fazer melhor, eu vou ler com vocês aqui, tá? Tá igual? Gênesis, capítulo 13, no versículo 14. Leia comigo nessa noite, no nome de Jesus. Depois que Ló foi embora, o Senhor Deus disse a Abraão: de onde você está, olhe bem para o norte e para o sul, para o leste e para o oeste. Versículo 15. Eu vou dar a você e aos seus descendentes para sempre toda a terra que você está vendo. Diga glória a Deus. Isso aqui é bênção de Deus para nós. Pode sentar, pode ficar à vontade na presença do Senhor. A palavra de Deus fala no livro de Romanos, capítulo 8, no versículo 28. Que todas as coisas cooperam para o bem. Olha, tem umas pessoas aí que estão completando o versículo. Todas as coisas cooperam para o bem, aqueles que amam a Deus. A gente, quando lê esse versículo em rede social, isso é a cara de status do Instagram, né? Cara de status do WhatsApp. Quando a gente lê isso na Bíblia, a gente tende a imaginar que tudo que acontece na nossa vida, nós que amamos a Deus. Quem ama Jesus Cristo aí, diga amém. Nós que amamos a Deus, nós vamos experimentar só coisas boas. Deixa eu te falar uma coisa. Quando a Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, é literalmente tudo. Inclusive o que acontece na tua vida de desagradável está cooperando para o teu bem. Aquilo que acontece na tua vida que te tira da tua zona de conforto. Aí você pode dizer assim para mim: que zona de conforto, pastor? Estou atrás dela, eu nem enchei ainda. Como é que eu vou sair da zona de conforto se eu nem encontrei, né? Tudo aquilo que tira você do ambiente ao qual você está acostumado. E seja em todas as áreas da sua vida. Seja fisicamente, seja literalmente. Seja nos relacionamentos. Tudo que você passa para você, que está com a sua vida pautada na palavra de Deus, tudo isso vai cooperar para o seu bem. Inclusive aquelas coisas que são desagradáveis para ti. Antes do Senhor Jesus Cristo liberar a bênção dele sobre você, primeiro ele te prepara. Primeiro ele libera você para passar por situações que são desagradáveis. Eu posso citar aqui N exemplos na palavra de Deus que podem corroborar essa tese que eu estou falando para vocês hoje à noite. A Bíblia fala que um dia, eu já preguei isso aqui acho que umas 2 vezes, mas um dia Deus falou com o profeta Samuel para ele ir à casa do Jessé, para ungir Davi, rei de Israel. Davi foi ungido rei de Israel, mas ele só assumiu o trono cerca de 10 anos depois. Primeiro ele teve que ser preparado, primeiro ele teve que ser, passar por um processo de maturidade espiritual, maturidade psicológica, para poder assumir, para poder receber aquilo que Deus tinha para ele. Quem tem bênção de Deus aqui para a tua vida, dá um glória a Deus. Quem tem promessa de Deus aqui para a tua vida, diga aleluia. Deus não liberou a promessa para você ainda, porque você ainda não está preparado para receber. A Bíblia fala que o nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele subiu aos céus, ele deu um aviso. Ele disse que estava subindo aos céus para preparar morada. Ele não falou em preparar bênção, porque a minha bênção e a tua bênção, ela já está preparada. A gente é que não está preparado para receber. A palavra de Deus fala que o Senhor Deus Todo-Poderoso, depois da queda do homem lá no Éden, ele resolveu resetar a humanidade. Ele resolveu fazer que nem aquele rapaz fala na internet: liga e desliga. Resolveu dar um liga e desliga da humanidade. O que ele fez? Ele inundou a terra com água. E só sobreviveu um homem chamado Noé e toda a sua família. Ele viu que a humanidade estava tão deturpada, a humanidade estava tão caída em seus próprios erros, que ele resolveu resetar a humanidade e inundou a terra inteira. A Bíblia diz que ele fez um plano com um homem chamado Noé, que ele viu que era íntegro. Ele liberou uma palavra para o Noé.
E muitos anos depois ele enviou chuva sobre a terra e salvou Noé, a família dele e uma série de animais para poder continuar o plano dele para a humanidade. Só que a Bíblia diz que depois de algumas gerações a terra caiu novamente. As pessoas que habitavam esse planeta começaram a se degradar de forma corriqueira e cotidiana. E Deus fez uma coisa Ele fez o segundo plano. Por quê? Porque depois que ele inundou a terra, a Bíblia fala no livro de Gênesis que ele fez uma promessa. E o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, é o Deus que cumpre todas as palavras. Você pode dizer amém por isso? A Bíblia diz que ele prometeu assim, que nunca mais ele inundaria a terra de novo. E ele iria dar um sinal que seria uma aliança. Você sabe que aliança é essa? O arco-íris. Todas as vezes que você vê um arco-íris no céu, é Deus lembrando a humanidade que ele falou que não ia inundar a terra novamente. Ele está mantendo a palavra dele até hoje. Só que ele precisava tomar uma atitude para poder resgatar a humanidade. A palavra de Deus fala que ele teve uma outra, como é que eu posso falar? Ele teve uma outra estratégia. A Bíblia diz que ele olhou para um homem e separou um homem para o plano dele de redenção da humanidade. Esse homem se chamava Abraão. Na verdade, o nome de Abraão não era Abraão, era Abrão. Abraão foi Deus que transformou o nome dele porque disse que ele seria pai de uma grande nação. Quem era o Abraão? Só para a gente recapitular. O Abraão, ele era um senhor, olha só, de 75 anos. Nunca é tarde para Deus começar o projeto dele que ele tem com você na tua vida. Nunca é tarde. Só quem recebe aí diz amém. Nunca é tarde. A Bíblia diz que Deus chamou um homem muito bem sucedido, bem casado, cheio de posses, porque o Abraão ele já era próspero. O Abraão ele já tinha funcionários, ele já tinha gado, ele já tinha ovelha, ele já tinha camelos, e tudo isso naquela época era meio de transporte. Eu gosto de brincar dizendo que o Abraão e o Jó, que era contemporâneo do Abraão, para quem não sabe, o Jó era contemporâneo do Abraão, só que ele era de outra situação, ele era de outra nação, eles eram dono de concessionária, porque eles tinham vários meios de transporte. A Bíblia diz que Deus chamou esse homem chamado Abraão e falou: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, que eu vou fazer com você algo que você nem imagina. A Bíblia diz que o Abraão imediatamente obedeceu a Deus, pegou a sua mulher, pegou os seus funcionários, pegou o seu sobrinho e foi embora para um lugar que ele não sabia para onde era. Se você parar para imaginar a situação do Abraão para com os vizinhos dele, por exemplo. Imagina o Abraão arrumando toda a casa dele, arrumando as coisas dele, arrumando a mala dele. O pessoal diz: Abraão, você vai para onde? Você vai se mudar? Vou. Para onde é que tu vai? Não sei. Só vou. E por que tu vai? Porque eu sigo a palavra do meu mestre. A Bíblia diz no Salmo: a tua palavra escondi, guardada no meu coração. Sempre que o Senhor Jesus liberar uma palavra para você, siga de acordo com a palavra de Deus. O problema é que nós, seres humanos, e eu me incluo nisso, a gente tem muito medo do desconhecido. A gente tem muito medo e muito receio de experimentar coisas novas, principalmente quando a gente não consegue enxergar o futuro lá na frente. A gente não consegue ter nenhuma perspectiva do que vai acontecer. O Abraão era diferente. A Bíblia diz que quando Deus chamou Abraão, a palavra de Deus não fala em momento nenhum que ele se negou. A Bíblia diz que imediatamente ele juntou tudo que tinha e caminhou em direção à palavra de Deus, ou pela palavra de Deus. E esse grande homem de Deus, ele passou por situações que a gente parece, que a gente for quando a gente começa a ler a palavra de Deus, a gente vê que são coisas inimagináveis. A Bíblia diz que o Abraão ele fez um trato com a esposa dele, quando ele saiu de Harã, que era a terra dele. Você sabe qual foi o trato? Ele disse assim: Sara, quando a gente chegar num lugar onde tiver pessoas poderosas, todo mundo vai ver que você é muito bonita. Então vamos fazer um trato. Você não vai dizer para ninguém que você é minha esposa. Você vai dizer para as pessoas que você é minha irmã. Porque se você falar para as pessoas que você é minha esposa, eles vão querer me matar para poder te tomar. Olha o Abraão.
para você identificar que Deus não escolhe só pessoas corajosas, Deus escolhe pessoas disponíveis. Cadê os disponíveis aqui do Senhor? Ai, mas eu tenho medo. Vai com medo mesmo. Até Jesus Cristo teve medo. Gente, eu falei isso no ensino bíblico esses dias. É muito complicado da gente conseguir imaginar Jesus Cristo aqui na terra, porque o nosso Deus, o Senhor Jesus, quando Ele desceu aqui na terra, ao mesmo tempo que Ele era 100% Deus, Ele também era 100% homem. A gente não consegue casar as duas coisas. O Senhor Jesus, enquanto Ele era 100% homem, Ele experimentou emoções humanas, dentre elas medo e angústia. A Bíblia diz que antes do Senhor Jesus ir de forma voluntária até a cruz do Calvário para nos salvar, a palavra de Deus fala que Ele foi no Getsêmani e orou 3 vezes a mesma oração. Você lembra qual foi a oração que Jesus Cristo orou? Pai, se for possível, passa de mim este, porém seja feito a tua vontade, não a minha. O Senhor Jesus experimentou a emoção de medo. Então, quando você sentir medo em relação às coisas de Deus para a tua vida, sinta-se uma pessoa normal e natural, mas vai a si mesmo obedecendo a Deus. A palavra de Deus fala que todo lugar que o Abraão chegava com a Sara, ele falava essa meia verdade. E por que meia verdade? Porque a Sara, de fato, ela era irmã do Abraão. Você sabia? A Sara era meia-irmã do Abraão. Eles eram filhos do mesmo pai, do Terá. Aí você diz assim, mas não era incesto? Naquela época não. A lei do incesto veio com Moisés, muitos anos depois. Alguns séculos depois que Deus começou a naturalizar tudo. Até aquela época, a ordem era para as pessoas casarem dentro da mesma família. E a Bíblia diz que o Abraão travou batalhas que não era para travar. O Abraão andou por lugares que não era para ele andar. O Abraão foi para o Egito. O Egito na Bíblia é sempre caracterizado como lugar de escravidão. Esse foi o homem de Deus. E a palavra de Deus fala que o Senhor Jesus, o Senhor nosso Deus, Ele resolveu fazer esse projeto com Abraão, de, como é que eu posso falar, de transformar a humanidade e fazer desse homem uma grande nação e puxar a nação para Ele. Por que o nosso Deus fez isso? Porque a terra estava toda contaminada e Ele identificou no Abraão uma pessoa que tinha um coração de servo. Só para recapitular a história do Abraão. O pai do Abraão, o Terá, ele era um fabricante de ídolos. Ele era um fabricante de estatuetas, ele era um fabricante de imagenzinhas. A Bíblia fala, na verdade a Bíblia não. Os contos judaicos falam que um dia o pai do Abraão viajou, isso é uma história dos judeus. E quando o Terá voltou, o Abraão tinha quebrado todas as imagens que tinha dentro de casa e deixou só uma imagem daquele Deus que tem um martelo, como é o nome dele? Tó. E o Terá ficou furioso. O Terá olhou para o Abraão e disse, Abraão, quem foi que quebrou todas as imagens que eu fiz? Isso aqui vai me trazer prejuízo financeiro, eu preciso vender. O Abraão pregou uma peça no pai dele. A Bíblia diz que o Abraão olhou para o Terá e disse assim, foi aquela estatueta ali, aquele Deus Tó ali que saiu quebrando todas. O Terá disse assim, como que ele quebrou todas? Isso é uma estatueta inanimada. Ela não faz nada. E os contos judaicos falam que o Abraão olhou assim, por que você anda fazendo isso aqui? Fazendo essas estatuetas se você mesmo sabe que elas não fazem nada. Esse era o Abraão. Foi um homem que foi chamado por Deus para fazer dele uma grande nação. E a Bíblia diz que o Abraão, ele obedeceu a Deus quase que em sua integralidade. Por que eu falo isso? Porque a palavra de Deus, como nós acabamos de ler, a Bíblia diz que o Abraão, quando ele foi chamado por Deus, Deus deu 2 ordens a ele. A primeira ordem que Deus deu foi, sai da tua terra. Por que Deus falou isso? Porque onde o Abraão habitava, era um lugar cheio de idolatria. O que é idolatria, gente? Para a gente desmistificar nessa noite de domingo. As pessoas pensam que idolatria é só adorar outros deuses. Eu cresci ouvindo que idolatria era adorar a imagem. Na verdade, a idolatria ela é caracterizada por outras coisas. Você pode idolatrar um bem. Você pode idolatrar uma pessoa. Você pode idolatrar dinheiro. Você pode idolatrar uma posição social. Você pode idolatrar um cargo. Você pode idolatrar o seu cônjuge. Você pode idolatrar o seu filho.
O meu filho, sim. Você pode idolatrar muitas coisas. Por que Deus abomina isso? Porque no meu coração e no teu coração não pode permear nada acima do Deus a qual eu sirvo, acima do Deus a qual você serve. Quem tem Deus em primeiro lugar na tua vida, levanta a mão. Eu ouvi uns glória a Deus, achei tão bonito. Quem tem Deus em primeiro lugar na tua vida, levanta a mão e dá um glória a Deus bem forte. Deus enxergou no Abraão que ele era um homem que amava as coisas que ele tinha, que amava a esposa que ele tinha, mas que em primeiro lugar amava Deus. Por que Deus tirou o Abraão do meio da terra dele? Porque para Deus concretizar determinados projetos na minha vida e na tua vida, em muitas vezes ele vai ter que nos tirar do local onde a gente está. Em muitas vezes, para o Senhor Jesus operar um grande milagre em mim e um grande milagre em você, Ele vai ter que nos tirar do lugar em que a gente está, seja literalmente ou seja de forma figurada. A bênção que Deus tem para você, ela é para você. A Bíblia diz que Deus tinha uma bênção e um projeto na vida de um grande homem. A Winnie, toda a vida que eu vou pregar, ela diz assim, não vai falar dele, que toda pregação tu fala dele, mas eu gosto da história do cara. José do Egito. Quem conhece aqui a história do José do Egito? Antes de Deus liberar tudo que ele tinha para o José teve que ser tirado do meio da terra dele. Igual o Abraão. Por quê? Porque o José não sabia guardar o que Deus tinha depositado na mão dele. A palavra de Deus fala, no próprio livro de Gênesis, mais na frente, que todos os sonhos que Deus dava para o José, ele batia a língua para todo mundo. Ele não tinha maturidade nenhuma para assumir a bênção que Deus tinha para ele. Então ele teve que ser tirado do meio onde ele estava. Quando o Senhor Jesus Cristo começar a tirar você do meio que você está, é porque Ele tem um grande projeto para se cumprir na tua vida. Um grande projeto que precisa ser concretizado. E deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, nessa noite de domingo. Os sonhos e os planos de Deus para a minha vida e para a tua vida não vão ser frustrados. Ele vai virar a tua vida pelo avesso, se Ele precisar virar, para que Ele concretize o plano que Ele tem para você. A palavra de Deus fala que Deus tirou o Abraão do meio da terra dele, porque senão o Abraão não ia conseguir enxergar só a Deus. Entenda, o Abraão saiu do meio de uma cidade cosmopolita na época. Harã era uma cidade que tinha um comércio muito forte. O próprio Abraão, ele foi enricando na época. Harã era uma cidade que tinha uma tecnologia para a época muito forte. Era uma cidade completamente desenvolvida para a época. E Deus levou o Abraão para o deserto. Quando você pega o mapa e vê de onde é Harã até onde o Abraão foi levado por Deus, o Abraão passou por um deserto. Meu irmão, todas as vezes que você passar por desertos, se você estiver apegado nas mãos do Senhor, é para o teu bem e é para a tua vitória. O próprio Senhor Jesus, antes de iniciar o ministério dele, ele foi levado para o deserto. O próprio José foi levado para o deserto. A Bíblia fala que o apóstolo Paulo, ninguém fala isso. O apóstolo Paulo, depois que ele ficou cego, que ele teve aquele encontro com Jesus, que a Bíblia não fala que ele caiu do cavalo, a Bíblia fala que ele caiu do chão. As pessoas falam que ele caiu do cavalo porque ele era uma autoridade. Acredita-se que ele andava a cavalo. Mas o livro de Atos não fala que ele caiu do cavalo. Mas o fato é que ele ficou cego porque ele olhou para o brilho de Jesus. A prova que era Jesus naquela época, que ele falou, quem é você? Ele disse assim, eu sou o Cristo a qual tu persegues, Saulo. O Saulo, depois que ele foi curado, 7 dias depois, ele passou 3 anos no deserto da Arábia treinando. Ninguém fala isso. Os desertos que você passa, apegado à mão de Deus, é para te fazer mais forte. É para deixar você com a casca dura. É para deixar você com couro grosso, como a gente costuma dizer no linguajar coloquial. O Senhor Jesus está te preparando para a grande bênção que Ele tem para derramar sobre a tua vida.
Tem pessoas que passam deserto financeiro. Eu já passei. Eu já fiquei sem ter onde morar. Eu já fiquei a pé. Teve um dia que eu levantei de manhã e quase não tinha o que almoçar. Mas eu estava pegado com Jesus o tempo todo. Porque eu sabia que o plano de Deus na minha vida era muito maior do que a escassez momentânea que eu estava enfrentando. O que você está enfrentando hoje, tem gente que passa por deserto na saúde. Quantas pessoas chegam para a gente pedindo oração? Só um adendo de uma pessoa que passou por um deserto na saúde e não perdeu a fé em Cristo e hoje está recebendo vitória. Desde semana retrasada que a gente estava pedindo oração por uma criança. Vocês lembram uma criança que nasceu 12 horas depois? Essa criança defecou no útero da mãe dela e inalou todas as fezes. Você lembra da oração que a gente fez esses dias? Deixa eu te falar uma coisa, o menino recebeu alta. O menino fez todos os exames cardíacos, tudo normal. Foi fazer o exame neurológico, o neurologista olhou e disse que tem um pequeno sangramento no cérebro que o próprio corpo vai disseminar. O menino está sem problema nenhum, ele tinha 5 aparelhos ligados, todos foram desligados, o menino recebeu alta e está em casa. Você pode dar um glória a Deus bem forte? Eu não vou contar os detalhes, porque a mãe dele disse que vem trazer o testemunho de Poivá, porque a igreja todinha orou. Pessoas que passam por deserto, mas não perdem a fé e não desgarram de Deus. O Abraão era assim. O Abraão estava no meio do deserto, ele era um nômade. A Bíblia diz que um dia Deus desceu para Abraão e disse a Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra é da época do Abraão. E o Abraão começou a ter uma conversa muito engraçada com Deus. Ele disse, Senhor, se o Senhor encontrar 50 justos lá em Sodoma e Gomorra, o Senhor vai destruir? Deus diz assim, se eu encontrar 50 justos, não. E se o Senhor encontrar 40 justos, o Senhor vai destruir Sodoma e Gomorra? E Deus disse, se eu encontrar 40 justos, não. Entendi. Senhor, se o Senhor encontrar 30 justos, ele começou a conversa e foi diminuindo o número. Por quê? Porque o sobrinho dele, o Ló, morava dentro de Sodoma. A Bíblia fala que um dia o Ló, ele estava tão próspero, porque as pessoas que andam ao teu lado, elas vão prosperar por tua causa. O Abraão foi prosperando e o Ló foi prosperando junto. O Abraão foi enriquecendo e o Ló foi enriquecendo junto. Ei, meu irmão, a bênção que Deus tem para derramar sobre a tua vida, ela vai transbordar para as pessoas que te cercam. Ah, você não entendeu. A bênção que Deus tem para a tua vida é tão grande que ela vai transbordar por cima dos teus muros. As pessoas que te cercam vão ser abençoadas por tua causa. Onde é que está isso? Na Bíblia. A Bíblia fala que o Senhor Jesus falou assim, uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. É um contexto que ele usou da época, que Deus vai encher tanto o teu celeiro, o teu saco de grãos, que você vai ter uma medida excelente, que você vai recalcar, você vai sacudir, ele vai continuar mandando e vai continuar transbordando, e vai continuar transbordando, e vai continuar transbordando. E as pessoas que te cercam vão ser abençoadas por tua causa. O Abraão, ele foi prosperando tanto que o sobrinho que ele levou, o Ló, também estava prosperando. E a Bíblia diz que um dia, os pastores de ovelhas do Ló começaram a pegar uma briga com os pastores de ovelha do Abraão. Porque não tinha mais espaço para as ovelhas de ambos pastarem. E o Abraão chegou para o Ló e disse, Ló, meu sobrinho, é o seguinte. Olha para toda essa terra aqui. Está aqui a imagem, ó. Escolhe o lugar que você quiser. Para onde você for, eu vou para o lugar contrário. Para que não tenha mais confusão entre a família da gente. A Bíblia diz que o Ló, ele tinha um olho grande. E ele escolheu uma campina. O que é uma campina? É um lugar gramado. Onde tem grama, tem nutrição para a terra. Onde tem grama, tem água. Ele disse assim, eu vou para aquele lugar ali, tio. O Abraão disse assim, então eu vou para o outro lugar. O Abraão foi para a terra seca. E o Ló foi para a grama. Por quê? Porque o Ló, ele identificou que aquele lugar era muito melhor para a pastagem dele. Só que ele era tão cego e ele era tão, como é que eu posso falar, tão ganancioso e tão sem Deus no coração dele, que o lugar que ele foi para a entrada de Sodoma. Para a entrada de Sodoma. E o Abraão foi para uma terra seca. Mas mesmo na terra seca, o Abraão prosperou. Porque a bênção de Deus não está no lugar, ela está em você. Vou falar de novo para você tomar posse. A bênção de Deus não está no lugar, ela está em você. Coloca a mão na tua cabeça e diga, eu recebo. Fala com mais fé, diga, eu recebo
eu tomo posse das bênçãos de Deus na minha vida e na minha família, no nome de Jesus. Aplaude a Jesus bem forte. Onde o Abraão colocava a planta dos pés, o Senhor Deus prosperava. Mesmo no deserto, mesmo na terra seca, o Abraão conseguia ser próspero, porque ele era obediente a Deus. A Bíblia diz que um dia Deus desceu e começou a ter essa conversa que eu falei agora há pouco com Abraão. E Deus liberou 2 anjos para destruir Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra eram 2 cidades tão perversas, tão pervertidas, que a Bíblia fala que esses anjos, eles estavam, como é que eu posso falar, numa forma corpórea humana. E os habitantes de Sodoma acharam os anjos bonitos. Eles queriam ter relação sexual com os anjos. O Ló ficou doido. O Ló colocou os anjos dentro de casa. E o Ló começou a oferecer as filhas dele, para poder os habitantes de Sodoma não terem relação com os anjos. E a palavra de Deus fala que no dia seguinte os anjos puxaram Ló e a família dele às pressas, porque a cidade ia ser destruída na manhã seguinte. E deram uma ordem para ninguém olhar para trás, porque senão ia virar uma estátua de sal. A mulher do Ló olhou e virou uma estátua de sal. E o Ló foi resgatado pelo amor que Deus tinha a Abraão. Foi o diálogo de Deus com Abraão e de Abraão com Deus que salvou Ló. Por que eu estou falando isso tudo para você? Porque o Abraão, mesmo sendo esse grande homem de Deus, ele enfrentou situações que ele não precisava enfrentar. Vou te falar uma delas. A Bíblia fala que um dia o Ló foi sequestrado por um grupo de pessoas, por uma nação, que eu não lembro o nome agora, que lutava contra o Abraão. E o Abraão teve que juntar um grupo de 300 homens para resgatar o filho dele. Pastor, e por que o senhor está falando que o Abraão não era para ter feito isso? Porque a segunda ordem que Deus deu a Abraão, a primeira foi, sai da tua terra. Qual foi a segunda? Da tua parentela. O Abraão cumpriu essa ordem ou não cumpriu? Cumpriu. Só que ele não cumpriu 100%. Ele levou um sobrinho. O grande Abraão, o homem que é o pai da fé monoteísta. Gente, o Abraão, ele conseguiu um status que nem Jesus conseguiu. Você sabia? O Abraão, ele é venerado, respeitado em 3 das maiores religiões do mundo: o islamismo, o judaísmo e o cristianismo. Nem Jesus tem esse status. Esse é o Abraão. E esse grande homem de Deus não conseguiu cumprir e obedecer a Deus em sua integralidade. Isso acarretou problemas para ele lá na frente. Por que eu estou falando isso para você nessa noite de domingo? Porque para nós vivenciarmos o que Deus tem para a nossa vida, o nosso Deus, ele exige uma coisa: um negócio chamado renúncia. Renúncia. Tem gente que Deus tem projeto liberado para ele faz tempo. E a pessoa sabe que ela está a ponto de vivenciar o sobrenatural na vida de Deus para ela, e não vivenciou porque a pessoa ainda está agarrada com o Ló. O que é o Ló? É uma situação que te traz confusão. É um relacionamento que Deus não aprova. É um negócio que Deus não aprova. É uma atitude que o Espírito Santo se entristece. E enquanto você não largar o Ló que você está agarrado faz tempo, o Senhor Jesus não vai liberar o que Ele tem para a tua vida. O nosso Deus, a palavra de Deus fala que as bênçãos que Ele tem para nós, nem olho viu, nem ouvido ouviu, e nem chegou ao coração humano. Isso é o que o Senhor tem preparado para nós. E por que eu não vivencio? Porque o Senhor está retendo na mão dele, esperando você tomar uma atitude de renúncia. O Evangelho de Jesus, ele é caracterizado por uma coisa, um negócio chamado conversão. Repita comigo, diga conversão. O que é conversão? Conversão é eu estar indo para um lugar e eu virar para outro lugar. Aí você diz assim: pastor, mas a palavra de Deus não fala que quem convence o homem do pecado e do juízo é o Espírito Santo? É. O Espírito Santo convence a gente, inclusive a mim, do pecado e do juízo. Mas quem tem que tomar a atitude de largar o pecado para não sofrer o juízo sou eu. O Espírito Santo não vai fazer esse trabalho por mim.
Deus tem coisas grandes para as pessoas nessa noite, aqui nessa igreja. E as pessoas já sabem, o Espírito Santo está incomodando aqui faz tempo. Ó. Aí você diz assim, é minha consciência, é o subconsciente. Meu querido, para você que é a habitação do Espírito Santo, não é essa história de subconsciente não. É o Espírito Santo que está te incomodando faz tempo. Ó. Não é para você se relacionar desse jeito. Não é para você se relacionar com essa pessoa. Entenda relacionamento de qualquer forma. As pessoas pensam que é só relacionamento amoroso. Tem gente que tem relacionamento de sociedade, que só entra na sociedade para passar a perna no outro. Você conhece alguém assim? Levanta a mão não, por favor. Não levanta não, tu levanta a mão, todo mundo olha. O Ló é aquilo que Deus já pediu para você largar faz tempo. E você está servindo a Deus, você está experimentando coisas boas de Deus no meio do deserto. E ainda está agarrado com Ele. Por que eu estou falando isso? Por gentileza, coloca o versículo que a gente leu no início de novo. Porque Deus tinha uma promessa para o Abraão. Qual era a grande promessa para o Abraão? Era fazer dele uma grande... Como é que o Abraão ia ser pai de uma grande nação se ele não era pai? Se ele não tinha filho? Deus tinha uma promessa para liberar um filho para ele através do útero de Sara. Só que Deus só liberou o Isaac depois que o Abraão se livrou do Ló. Olha só o que a Bíblia fala. Depois que Ló foi... Repita comigo mais forte. Depois que Ló foi... O Senhor Deus disse a Abraão, de onde você está, olhe para todos os lugares, tudo isso aqui vai ser seu e da sua descendência. O Isaac aqui está representando a promessa que Deus tem para a tua vida. Seja salvar a tua família, seja você ser próspero em todas as áreas, seja aquilo que permeia o teu coração e que o Espírito Santo já identificou. O Espírito Santo, a Bíblia fala no Salmo 119 que ele bate um raio-x, como diz o outro, um raio-x. Ele bate um raio-x em você e identifica tudo que tem no nosso coração. O que a Bíblia diz? Que o Senhor sonda o nosso coração. O Senhor já sondou o teu coração e já está com a tua bênção pronta, esperando você abrir mão daquilo que está te impedindo de você experimentar o que Ele tem para você. Faz tempo que Deus está querendo liberar o Isaac para ti. Tu está agarrado com Ló. Desapega, irmão, crente OLX. Quem tem coisas grandes de Deus aqui nessa noite? Você já sabe o que você precisa abrir mão. Eu preciso abrir mão às vezes de uma dúvida. Tem gente que está na presença de Deus. Tem gente que já está servindo a Deus, mas ainda não se comprometeu com Ele. Esse tipo de gente está lotado. As igrejas estão lotadas. E o Senhor está só esperando você ter uma atitude de renúncia em Deus, para que Ele libere a promessa que Ele tem para ti. Deixa eu te falar uma coisa. Quanto maior o milagre e a bênção que Deus tem para você, maior vai ser o grau de renúncia que Ele vai exigir de ti. Deus tinha uma promessa para mim, que eu fugi, que nem o diabo foge da cruz, como diz o nordestino. Eu já contei isso aqui uma vez. Eu fugia de ministério pastoral a todo canto. E Deus me tirou do meio da minha terra, do meio da minha parentela, para me fazer pastor no Maranhão. Por quê? Tenho nem ideia. Mas foi o plano dele para mim. É a renúncia. Eu estou sem ver minha família desde janeiro. Aliás, sem ir na minha terra desde janeiro. Eu estou com passagem comprada para ir em outubro. Estou indo lá o tempo todo, mas eu não tenho plano nenhum de voltar a morar lá. Porque eu sei que o plano de Deus hoje é para mim aqui. Você consegue entender a diferença? Deus às vezes vai te tirar do lugar que você está para liberar grandes coisas para você. Eu ouvi uns améns tão xoxos. Deus vai te tirar do lugar que você está, de companhias que você está hoje, para liberar grandes coisas para ti. Mas para Ele liberar grandes coisas para ti, você vai ter que ter uma atitude de renúncia. Largar esse Ló, que Ele já falou para ti, que não é para você estar agarrado com Ele, para Ele de liberar o Isaac que Ele tem para ti. Põe Deuteronômio 28, por favor. Queria encerrar essa mensagem com esse versículo que eu acho sensacional. Leia comigo bem forte, por gentileza. Isso é para você ler e colocar no teu coração. Vamos lá. E será que... Não, vamos bem ensaiadinho. Vamos lá, 1, 2, 3. E será que
se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Quem quer bênção do Senhor aqui? Eu nem a ler. Põe lá na Bíblia Deuteronômio 28 para eu ler com você. Olha a quantidade de bênçãos que Deus promete para quem obedece a Ele. E para quem renuncia o seu próprio eu. Por quê, gente, que eu estou falando isso nessa noite? Porque o Senhor Jesus, Ele colocou uma condição para quem quiser acompanhar Ele. Ele disse assim, olha, eu vou na frente. E quem quiser vir atrás de mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Olha o que a Bíblia fala. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvirdes a voz do Senhor teu Deus. Olha a relação de bênção para quem obedece à voz do Senhor Jesus. Bendito serás. Vamos ler comigo, 1, 2, 3. Bendito serás na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, os teus filhos são benditos em Deus, o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais, tudo que você fizer com as tuas mãos, o Senhor vai prosperar, todas as obras das tuas mãos, o Senhor vai prosperar, amém, igreja? E as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas, vai passando, bendito o teu cesto e a tua amassadeira, tudo que tem na tua casa, nunca vai faltar pão sobre a tua mesa. Quem toma posse aí, diga eu tomo posse, nunca vai faltar comida dentro da tua casa, vai passando. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres, em todos os lugares, a oração que a gente faz aqui, em todo lugar que você colocar a planta dos teus pés, o Senhor vai ser contigo e você vai ser vitorioso. Vai passando, olha só, o Senhor entregará feridos diante de ti os teus inimigos que se levantarem contra ti, por um caminho sairão contra ti, repete comigo o final, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Glória a Deus mais forte para esse Deus de promessa. Ah, mas se vai aplaudir, aplaude bem forte, você está aplaudindo a Jesus.